Amados do Pai, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Leonardo e sim, aqui no canal a gente vai falar sobre a Palavra de Deus. E o tema de hoje, nos últimos 2 dias, Deus vem falando comigo sobre esperança. Parece um pouco clichê agora no final do ano falar sobre esperança, né? Porque é um momento que a gente quer renovar as nossas esperanças, mas não tem nada a ver com a virada do ano. E sim a importância da gente alimentar isso, né? A nossa esperança. E nada melhor do que a gente alimentar a nossa esperança através da palavra de Deus. Então, para a gente começar, vou contextualizar vocês que há uns dias atrás eu fui numa roda aí de oração, de palavra de Deus, testemunho. Tiveram alguns testemunhos e um deles foi a respeito de desemprego. E aí a pessoa que testemunhou, ela falou uma frase que mexeu muito comigo em 2 pontos. Ela disse, eu estou com medo de crer. E em particular essa frase mexeu muito comigo porque, em primeiro lugar, mexeu porque eu me identifiquei. Como assim você se identificou, né? Eu me identifiquei, gente, porque por muitas vezes a gente pede as coisas ao Senhor com a expectativa de que no nosso tempo as coisas aconteçam. E aí não acontece, você fica frustrado com aquilo. Porque você precisa, você quer que aquilo aconteça, e aí você se frustra e você fica com medo de crer que aquilo vai acontecer. Mas porque você cria uma expectativa de tempo, né, na sua vida, nos seus pedidos. E essa frase também mexeu comigo pelo segundo motivo. Eu percebi que a gente sempre vai ter um motivo para agradecer. Porque esse testemunho, quando ele foi dado, ele poderia ter sido dado com a pessoa ali em prantos, no caso, né? Chorando, e não. Esse testemunho foi dado e a pessoa estava sorrindo. Bom, e aí depois disso eu sentei, né, para poder fazer os meus devocionais. E no momento ali que eu peguei a Bíblia, geralmente eu leio um livro após o outro, né, nos meus devocionais, mas nesse dia em especial, a palavra que me veio, inclusive para o vídeo de hoje, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, e aí em específico os versículos de 3 a 7. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais, que o ouro precisa ser provado para que continue firme. E assim vocês receberão a provação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Bom, a primeira coisa que a gente vê aí é louvar a Deus. Louvar a Deus por ter nos dado a oportunidade de uma nova vida, como através da ressurreição de Jesus Cristo. E também fala, por isso então, enchei os seus corações de esperança. Assim como esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo no céu. E aqui eu queria dar uma pausa, né? Porque como assim, né? No céu. Então, na terra, nós não vamos ter ou não devemos querer possuir bênçãos, ter bênçãos? Não. Seria hipocrisia da minha parte dizer que eu não peço ao Senhor, né, bens materiais, uma situação financeira boa. Nós somos seres humanos e queremos aqui na Terra desfrutar do que há de melhor, né? Inclusive, já foi avisado, né, pelo próprio Deus para a gente que nós teríamos aqui nesse mundo dias maus. E os anos e esses dias vão passar de qualquer maneira. Então, que eu passe esses anos lutando em meio a essas dificuldades. Ok.
Porém, embasado agora na palavra de Deus, o que Deus nos diz também lá em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos para os obedientes. E está escrito: obedeçam a todos os mandamentos do Senhor Deus, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. E, gente, existe uma relação lá de bênçãos. E no versículo 8 está escrito que Deus os abençoará em tudo o que fizeres. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Ou seja, então, aqui também nós poderemos receber essas bênçãos. E nós vimos, né, em Pedro ali, que fala que as bênçãos estão guardadas para o povo de Deus no céu, né? Porém, continuando lá em Deuteronômio 28, no versículo 12, diz que Deus abrirá o céu, onde guardam suas ricas bênçãos, e lhe dará chuvas no tempo certo. E aqui é importante a gente frisar, essa parte de tempo é importante a gente frisar. Esse tempo certo que está citando aqui na Bíblia é o meu tempo. É o tempo, no caso, do nosso desespero, de querer que aconteça aquilo ali? Não, né? É porque só existe um que é o dono do tempo, né? E aí, continuando o versículo 12, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem, vocês emprestarão a muitas nações, porém, não tomarão emprestado de ninguém. Dando continuidade lá em Pedro, em 1 Pedro, agora no versículo 5, essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. E agora no versículo 6, alegrem-se por isso. Em outras versões, está escrito, nele vos alegreis, embora agora, por um pouco tempo, se necessário, sejais afligidos em diversas tentações. E aí eu gostaria de frisar essa parte que fala um pouco tempo. Tem algumas versões que falam algum tempo. Ou seja, não é definido ali o tempo que as coisas vão acontecer. Quanto tempo aquilo ali vai precisar acontecer. Então, existe ali um período e algo a ser vivido individualmente por cada um de nós. E aí agora vem o versículo 7, e antes dele a pergunta que não quer calar, né? Por que eu estou vivendo isso? Ou por que eu estou passando por isso? E eu tenho na palavra uma resposta para você. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Gente, eu gostaria de frisar aqui agora o continuem firme. Porque esse continuar firme é um verdadeiro desafio. Eu vou dar um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia, quando a gente, por exemplo, tenta emagrecer. E aí a gente descobre que fazendo determinadas coisas, uma dieta, uma alimentação legal, vai na academia, a gente começa a perder o peso. E aí a gente fica até empolgado, mas vem o dia a dia com os desejos, né? Aquele doce, aquela coca, aquele hambúrguer. E aí vem a dificuldade de se manter firme, de continuar firme. E isso é um desafio na vida, na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Continuar firme. E aí eu listei aqui agora, gente, algumas perguntas assim, mais para a gente refletir, né? Não é nem a nível de ter uma resposta definida, é para a gente refletir mesmo. Porque ninguém aqui, nem eu, nem você, ninguém quer viver o dia mal. Ninguém quer passar por ele. Né? Poxa, ninguém quer quando um filho fica doente. Ninguém quer ver um filho doente, alguém que a gente ama, da nossa família. Né? Ninguém quer viver ali a perda de uma pessoa.
Poxa, ninguém quer fazer não sei quantas entrevistas de emprego, não passar em nenhuma, chegar em casa e ter diversos problemas, faltando coisas, uma situação de desemprego, gente, enfim. Diversas situações ruins, né? Ninguém quer viver isso. Então, vamos cogitar aqui um cenário onde você não tenha problema. Não sei nem se é possível a gente pensar nisso, mas que a gente não tenha problema nenhum, que a gente não viva uma dificuldade iminente ali, nenhum problema. Ainda que você precise melhorar alguma coisa, aprender uma coisa, que a sua fé nem esteja tão firmada assim no Senhor, porém você não tem problema. E aí vem as perguntas que eu listei. Será que você buscaria Deus? Será que a gente elevaria os nossos pensamentos, o nosso olhar para o alto, sabe? Clamaria pela presença de Deus? Será que a gente teria a humildade de reconhecer pequenos milagres que a gente consegue prestigiar quando a gente está vivendo esses momentos ruins? E a principal pergunta aqui, será que nós valorizaríamos ou glorificaríamos o nome, a presença de Deus? Mas ainda depois da gente ter lido esse versículo, ter compreendido algumas coisas, o nosso problema é insistir em bloquear a gente, de louvar a Deus, sim, louvar lá no versículo 3 que fala, louve a Deus. Bloquear a gente de louvar a Deus no meio dos momentos difíceis, do dia mal, das provações, chame como você achar melhor. E, por surpresa, gente, surpreendam-se. Eu também tenho problemas e eu também tenho essa dificuldade. Então, que a gente possa lembrar, porque é o que Deus traz na minha mente nesses momentos, que Deus também passou grandes problemas. No dia do sacrifício dele, zombaram e humilharam de Jesus, colocaram uma capa vermelha nele, uma coroa de espinhos, bateram, xingaram, cuspiram, chicotearam ele. Prenderam ele numa cruz e ele morreu. Eu gostaria de dar ênfase, sem ter feito nada por isso. Esse mesmo homem que passou por essas aflições, esses problemas, ele nos diz que nós também passaríamos por aflições e para nos trazer um fôlego de esperança, ele nos pede que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, gente, que se a gente não conseguir louvar a Deus pelo que ele ainda vai fazer, que a gente louve, que a gente glorifique e exalte o nome de Deus pelo que ele já fez por nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.